uma series of série de presentations apresentações this esse final weekend. de semana. As you were just told, it's three Como foi presentations, one this mencionado, evening, são 3 two apresentações. on Sabbath. Uma hoje no final do dia, 2 no I'm happy to sábado. be here with Estou everybody. feliz por estar aqui com todo Didn't get a mundo. chance to say Não hello to consegui dar everybody, oi but para todo mundo, really glad mas I'm estou here. feliz de I estar hope you have a aqui. blessed time Espero together que a gente seja this weekend. abençoados juntos esse final de semana. Let's open the Vamos word of prayer. iniciar com uma oração. Holy God, we Deus thank you Santo, for nós te your continued agradecemos watch pelo care teu cuidado and your contínuo e a protection tua over proteção us para conosco. as we have entered into more than Ao unusual, entrarmos perhaps even dangerous mais do times, que comum we em ask that tempos you would, perigosos, first of all, give pedimos us que wisdom, primeiramente nos possas dar that we sabedoria, might de que a gente learn how possa to behave aprender como nos ourselves wisely and comportar de prudently, forma sábia e given all that's prudente, going on around us. dando tudo o que está But more than acontecendo ao that, nosso redor, we might be e able to mais do que isso, que a discern gente possa discernir. what the signs Todos of the os times are sinais really dos teaching tempos já us, nos not ensinam only não about só the sobre o world, mundo, but more mas importantly mais about importante, ourselves. sobre nós mesmos. Help us to Nos ajuda a understand entender our individual and a nossa corporate jornada journeys that you individual e have corporativa que tu initiated with iniciaste us, conosco and you have brought us to this point e in que our nos trouxe até experience. aqui na nossa experiência. We know that we have still very Sabemos que far to ainda temos go algum tempo before we para become percorrer fit antes que a candidates gente to enter possa into se the heavenly tornar candidatos kingdom. bons Be with para us and bless entrarmos no us. reino de We pray in Deus. Jesus' Fica name. conosco e nos abençoa. Oramos em nome de Amen. Jesus. Amém. Can everybody hear me? Vocês conseguem me ouvir bem? No? Who's not? You can't Quem hear me não at the back? consegue ouvir aí atrás? Tudo Okay. bem? So I know it's a Então, little eu bit sei que é um awkward pouquinho for us estranho gathered here para nós que today estamos aqui hoje, because I've been porque eu traveling a fair tenho bit viajado recently, bastante ultimamente. and because of various E por technical causa de issues, várias questões técnicas, the last as two últimas 2 presentations that I apresentações que did, eu which fiz, was que foi a last semana week and the passada week e a before, anterior, I don't believe eu have não yet been acredito uploaded. que já foram So subidas. 2 weeks ago it was a Sabbath 2 semanas presentation at atrás foi Martinique, uma which hasn't been apresentação no uploaded, sábado em and Martinique, last week e a was semana a passada foi uma Sabbath apresentação presentation that was done também in no France, sábado que foi which feita na also has França not been e que uploaded. também não So my subimos. plan was Então, to o meu plano era continue those continuar esses studies, estudos, but it's a bit difficult if we mas all aren't é on the same difícil se a page. gente não está So na I mesma página. apologize for Então, eu that. peço perdão por isso, But what I mas o que do eu want to quero do fazer is to try to é at pelo least menos continue the tentar theme continuar o tema of da our nossa conversa. conversation. And that E therefore assim brings us sendo, isso to nos traz the até o book livro de Hebreus, Book of Hebrews, chapter Hebreus 8. 8. So that's where we're going to Então, spend é some aí que a gente time vai this passar um evening. pouquinho de Hebrews tempo chapter 8. no final dessa tarde. Hebreus 8. I can't remember Eu não consigo lembrar, the location there because pelo it's menos all a bit agora, of não a consigo blur. lembrar a localização, But porque às vezes me dá when assim looking at Hebrews um 8, apagão. in the last couple of Mas presentations, Hebreu 8, somewhere, em alguma das últimas apresentações, we were looking at first selected nós messages, estávamos olhando page para Mensagens 343 Escolhidas, to volume 1, 344. página Does anybody 343 a know if that's been 344 no uploaded yet? inglês. Alguém sabe se já A study subiram with esse that estudo com reference. essa referência?
I guess the silence Eu means imagino que no. esse silêncio seja um não. Angry theology. Yes. Yeah, that's enough. But not listed. It's private. Not listed, uploaded. I don't know It's been uploaded, but not, it's unlisted. Okay, I don't know what Então, that eu não means. sei o que isso but- significa. Sorry? Oh, it's not public Então, yet. não foi publicado ainda. So it's not Ainda não available está to watch. disponível para Oh, poderem it is. ver. Okay. Ou sim está. So Hebrews chapter 8 Então, is what Hebreus we're looking capítulo at. 8 é o que nós vamos ver. It's a subject that we've been E looking que a at for a gente já há few algumas weeks now. semanas está falando sobre. And first selected Primeiras messages. mensagens escolhidas. I don't know what keeps doing that. I'm going to put page Vou colocar a 344. página That's where the 344, paragraph porque é is aí que nós found. conseguimos achar o parágrafo. Isso no inglês. Okay. So this was done on we began this in a study Então, called nós fizemos something isso along the num lines, estudo que se chamava Angry mais ou God menos Theology. como a It- teologia do was that Deus pretty zangado. much the title. Foi basicamente o título. And how many people have Quantas watched that? pessoas assistiram a esse Besides estudo? Gloria. Além da Vitória. Kathy? I did. Kathy? And who was that? Linda, Ok. Hi, Linda. Thank you. Olá. Oi, Linda. Ok, obrigada. Who was that? Quem comentou? If anybody online Se is going alguém to online comment, vai if you just give me your comentar, name first, because I mencione don't primeiro have seu nome, Zoom porque eu não consigo open ver no to see Zoom. Não está people's, aberto para eu ver o nome names. das pessoas. So just shout. If I don't mind Não me you importa shouting que out, but just give us vocês your name abram o first so we know microfone, who it mas is. me mencionem quem é. So for those of you who have Então, para aqueles de vocês watched que that já viram essa presentation, apresentação participated e in it, que participaram dela, can anybody tell me what they alguém remember pode me of dizer that o que study? lembra Why was desse it estudo? dealing with a God Por que who's estava angry? lidando com Deus zangado? Um Deus que estava furioso. So while people are Quantas thinking pessoas about estão that pensando em relação a question, essa I'm just going to pergunta? read Eu the vou ler esse paragraph parágrafo for those of you who para haven't aqueles watched it que or aren't não familiar with the viram e que não passage. estão familiarizados com essa passagem. It's a short section from a larger chapter taken from Selected Messages, Volume É 1. uma parte And curta the de mensagens section or the escolhidas. title for this little part is called Repentance and Pardon. Repentance and Pardon. Christ, our Arrependimento e mediator, perdão, and the o Holy capítulo. Spirit are constantly interceding in humanity's behalf. But the Spirit leads not for us as does Christ. Pleads not for us as does Christ, who presents his blood shed from the foundation of the world. The Spirit works upon our hearts, drawing out prayers and penitence. Cristo, praise nosso and mediador, e o thanksgiving. Espírito Santo estão The constantemente gratitude which intercedendo em flows from favor our do homem, lips mas o is Espírito the não result pleiteia of por the nós, Spirit como faz Cristo, que striking the apresenta chords seu of the sangue, soul derramado desde a in fundação do holy mundo. memories, O Espírito opera em nosso awakening the coração, music extraindo of the dele heart. orações e penitência, louvor e ações de graças. Just A as it's gratidão que written, a surface reading dimana of that de nossos passage, lábios é resultado de tocar o I Espírito think às someone cordas da alma em said santas amen. memórias, What is despertando that? a música do coração. It's just a really Então, nice nessa passagem, meditational nós temos thought uma meditação without boa que a any gente further possa research or investigation pensar of what the sobre, sem a passage gente se might or aprofundar might muito not sobre mean. o que It's a really nice significa passage. ou That's não. why É uma I liked it. passagem muito but boa e por isso eu more gosto dela. I and the groups that E cada vez mais looked que at eu, this os with me grupos que estão have comigo, têm approached visto this, essa this very parte, short esse paragraph. parágrafo em There's so especial, much I há think to be tanto que eu acho gleaned que a gente from pode here. tirar disso. There's a lot of Tem theology muita here, teologia aqui, but there's also a good mas também temos exercise um bom in exercício de logic lógica, and metodologia. methodology that when you watch E the quando vocês presentations virem as that have been apresentações done que têm sido in the last feitas nas few últimas weeks, semanas, hopefully you'll be able to espero que see vocês that. consigam And, enxergar I had isso. quite a good Eu time doing desfrutei that. nos últimos So tempos the de reason why fazer isso. we're looking at A razão pela Hebrews qual 8. nós estamos olhando Does para anybody Hebreus know why we're 8, looking at alguém Hebrews sabe 8? por que estamos olhando para Hebreus 8? Two Por covenants. causa dos
as duas alianças, the Old Covenant and a the New aliança antiga Covenant. e a nova aliança. So, if you were to stretch your mind Então, back se a você few tivesse que weeks to esticar a Guadalupe, mente até umas semanas atrás em Guadalupe, someone asked a alguém question perguntou about sobre diet, dieta, sobre the food that we alimentação, eat. as comidas que a gente And come. that question was based upon E essa pergunta foi baseada some em alguns studies that were done estudos que foram last year, can't feitos remember the o ano month passado, now, não lembro o in mês, Slovakia. mas foi na Eslováquia, where we dealt with onde nós diet lidamos com essa question questão da in alimentação some depth. de uma forma até profunda. I think the takeaway that lots of E o people que got from muitas that is pessoas that tiraram everybody can drink disso coffee é now, que agora podem which beber is café, unfortunate because that wasn't infelizmente, the point porque of esse the não era o study. ponto do estudo. But that's kind of Mas me parece que foi what o que as people have, pessoas interpretaram. held on Foi to o as they've que gone, as pessoas they've looked quiseram at as they segurar remember e that study, lembram but it desse was a bit estudo. more than Mas that, foi muito mais do que isso, at least pelo for menos me. para mim. So people were left with the Então, impression, I don't know as what pessoas foram impression you were deixadas left com uma with, certa impressão, eu não sei vocês, not just não about the só coffee em issue, but questão food in de general. café, mas alimentação em geral. What were you left with Na after that verdade, study? o que permaneceu para What were the vocês thoughts that depois you were desse left with? If estudo? you O can que vocês recall, lembram? or if you Ou se remember the vocês lembram question da that was pergunta asked que foi in feita em Guadalupe Guadalupe recently. recentemente. Alyssa? Alissa? Mhm. The takeaway from the Slovakia studies. So the takeaway from the Aquilo studies que done ela in tirou dos Slovakia for you estudos feitos na Eslováquia That we need to have a methodology behind our actions, whatever they are. that é we need que to a have gente precisa ter a uma methodology, metodologia, or I'm going to use the word ou eu vou usar a logic. palavra to- lógica. Did you say you didn't use the word Você justify? I don't want disse to put words in your justificar. mouth. Eu não quero What did colocar you say? palavras na sua boca. O que você disse? Honor our actions. To honor our actions. Para nos So, responsabilizarmos pelas I'll just rephrase nossas that then. We need to culpas, have as nossas ações. some kind of Então eu vou reason refrasear isso, or que é logic nós precisamos or ter method alguma razão lógica ou to método para explain or poder explicar justify ou our justificar as nossas decisions. decisões. Is that fair? Some É of um what bom you said? sumário daquilo que você fez, um bom resumo. The subject that was discussed E back o then assunto que nós was the estávamos subject falando of lá atrás era food. sobre alimentação. So I would agree with Então, eu Alyssa posso concordar com a Alissa that was one que of the esse main foi um dos points I pontos wanted us principais to que eu queria que consider nós considerássemos. is the A logic or the lógica ou a methodology metodologia behind que está what por we trás do, daquilo que nós why fazemos we e do por it. que fazemos. Just as a side, it's really funny E é bem doing engraçado going from translation, live translation, to just speaking fazer, English because people stop in every eu- sentence waiting for someone é to muito say engraçado eu something estar in aqui falando e mother não ter a language, tradução ao because vivo no como one eu estou here. acostumado. E eu estou So toda vez parando aqui, excuse me for esperando alguém that. falar e ninguém So- fala. Então, desculpem por isso. that study hasn't sort of gone anywhere. Então, esse Further, estudo já há about a um year. ano que não And in avançou. Guadalupe, I was E asked em a Guadalupe question, me fizeram uma well, what pergunta about the issue of que diet or dizia, food? e aí, a Because questão the de impression alimentação, that was porque left a with impressão with the que person who foi asked the deixada question com a pessoa was that que something fez a has pergunta é que algo changed. mudou. I guess in my thinking, they Pelo believe. menos eu imagino I que guess eles when acreditam, people think that my thinking has ou changed, they say we've got a new pelo movement menos quando as position. pessoas acham Although I que o try meu to pensamento mudou, acham que a gente tem um novo tamp posicionamento no tamp movimento. those kind of thoughts E eu down. tenho That just because tentado I think something, it doesn't não automatically que become a isso não se movement position transforme num pensamento It's hard geral, to que não seja escape uma that. coisa do movimento. for various Só porque reasons. eu penso, tento So there was that escapar study disso, mas tem sido about difícil por diet. várias razões. Então temos I think esse it estudo was em relação à before alimentação that, e eu acho que antes disso, I can't remember mas eu now. não It lembro, may have been talvez em 23, I think, 2023 the fall of 23, ou where I got asked a outono de question 2023, about Sabbath onde keeping. me fizeram uma pergunta em if, relação à guarda do sábado. You'll remember Se vocês that. lembram disso. Was it 23? Será que foi 2023? Maybe. So Alyssa said she remembers Alissa the diz discussion que that lembra they da had here discussão que tiveram aqui, in a conversa Arkansas que in tiveram Kathy's aqui kitchen. nos Estados Unidos. We're in town for that. So Oh, I was there. E o Ansel Ok. Parminda estava lá presente.
What year was that Então, then? em que ano foi isso? That was in 23. Okay, so Então, foi that 2023. question probably happened in 20. Oh, it was right here. Ah, it was então right foi here, aqui yeah. que aconteceu isso. Okay. Ok. Yes. Okay. So it wasn't in the fall, Então, it was não foi no in outono, summer foi no of verão 23. de 2023. Everybody Ok. online, Então, para please todos que estão just online, shout out if por you want favor, abram o to speak. You microfone can se put your querem video when you do falar that so e we can também see podem you. ligar o Or vídeo at least para I que can eu see you. possa ver vocês. So please feel free to join Por favor, in. se juntem So a nós. that's a Então, related essa é uma question. pergunta This relacionada, issue essa about has questão there been de some será que houve change algum tipo de in mudança our na nossa attitude atitude em towards relação à Sabbath guarda keeping, do sábado? towards we'll call it Vamos reforms chamar in isso general. reformas em geral. And I don't know what E eu you não sei o think que vocês pensam for para vocês yourself, mesmos, or what you think ou o que people vocês around you pensam que are as thinking. pessoas ao If you vosso feel there's redor a pensam. change Se vocês in the acreditam atmosphere numa and the culture of mudança the na movement, atmosfera, na either cultura do you feel that movimento, change, that ou you você sente essa mudança, ou desire vocês change, querem or essa that you mudança, ou observe desejam essa change. mudança, ou estão And if anybody's got observando any essa thoughts on mudança? that, Alguém que tem algum pensamento em wherever relação a you isso? would place yourself on that can we call it a Não spectrum? sei se Don't know if you posso dizer, vocês se say that politely. colocarem nesse espectro. Alyssa. Alissa. So I think it has to do with making it make sense for our time. Então, So a Alyssa says Alissa disse que for her para it's to ela, do, is that for you? para você, né? For Alyssa Então, it's para a about Alissa, making isso things tem que make ver, sense for the times in fazer which we sentido live. das Is that what coisas you said? no tempo em que nós Our present vivemos, So na history. história as atual. I'm studying it, it sounds like it's making changes to our old, maybe conservative 1840s, 1860s way of thinking. So it looks like Então, we use the parece word que conservative, and you use the word, you didn't quite say it, but I'm going to say our você 19th não century disse isso, mas mindset. eu vou dizer, There's é a como se a 19th gente century tivesse mindset, and ainda it's a very uma conservative mentalidade mindset. do século XIX, And que é bastante what you're saying about conservadora. that? E o que você está dizendo sobre isso? So we're updating our mindset. Okay, so that we're Então, é como se a updating our gente estivesse mindset. atualizando a nossa mentalidade. That's where I guess I'm sympathizing or empathizing with the person asking, seeing things differently. Okay. And what do you E o que think? você pensa? Besides empathizing with that person. Não só empatizando com essa pessoa. My position as far as like my reasonings behind why I do what I do. So Então, a Alyssa Alissa said that disse que she's ela changed. mudou You said Você your disse reasoning. a forma. Can I call that behavior? So you've Então, changed your você mudou o seu behavior comportamento, é? as you've thought À medida que through você foi what pensando you naquilo do que and why you do você it, fazia e por que que fazia. and you feel Você agora comfortable se with sente confortável your com a sua logic or lógica the ou reasons com as that razões you've do made those porquê que você changes. fez essas mudanças. Anyone Mais else? alguém? David? David? Well, I would agree with Alyssa, and I think it's our journey, we're learning more. Um, what God really wants from us, and I'll stop for changed us. just stop for a second. Então, So o David said David he diz agrees with que concorda Alyssa, com a Alissa. and I lost a bit in the Eu me middle. I let perdi you um speak. pouquinho aí Sorry, no meio, perdão. I should have stopped here. I've changed also because I think it's a learning experience. So you're going Então, through a você learning está experience and passando you've por um changed. aprendizado e você mudou. Mainly, we have talked about this for quite a long time about the 4 and the 6, and I think recently you brought this back up. So the 4 and the 6, everybody Então, hopefully, os 4 hopefully everybody knows what e that os means, the 6, 4 and 6 claro, eu commandments. espero que todo mundo entenda o que a gente quer dizer And com isso, que I was são os going to just mention mandamentos. that in Eu in iria relation to mencionar Alyssa, so isso em thank you for relação a doing that. Alissa, e And I obrigada have mentioned it por ter feito recently. isso, porque eu não And you mencionei think that has recentemente. had an impact Então, on your você acha que thinking? isso tem um impacto no seu pensamento? I think we'll say, it leads to my actions with
And I can just give a quick example. So it's broadened your Então, é thinking, mais. which has changed Isso your ampliou actions. o seu And I pensamento was que going to mudou ask as for an suas ações. example, which you're going Eu to ia give. pedir um exemplo, mas já que você já vai dar, por favor. In the past, I'll start with that. Sabbath comes, church, right? And our whole family kind of knows that's what we do. Okay, so in Então, the no past, passado, when sunset comes quando vem on o pôr, Friday, vinha o pôr do it's sol, Sabbath, na and it all sexta-feira becomes é o a sábado, e Sabbath-centric depois é toda uma experience for experiência you, and the whole family centrada no knows sábado, e that. toda a família sabe disso. So in my, let's just say, my enlightened personally experience, we've come to realize that the six, the people, family are extremely important, how we treat them. So in your Então, enlightened na understanding, sua as you've grown, experiência, à medida que ela with foi respect to se the ampliando em Sabbath, relação ao sábado, you've begun to você see começou a the ver a importance of how importância you treat or de interact como with você those same trata ou people interage com on essas the mesmas Sabbath. pessoas no sábado. So, this, in my old days, this would sound like a heretic. If I would put my family, well, I'm just gonna say now, my son, daughter-in-law, and grandson, ahead of going to church. And so recently, we visited them. And it just so happened we were able to get some of the church on the Zoom before we went over there. So in the Então, no past, passado, church attendance would be a ir para a priority, igreja era uma prioridade family e os relationships would be relacionamentos secondary, familiares seria algo and secundário. E now agora, you're more você willing to está mais visit disposto a families visitar who don't família agree or que believe não with what you acreditam na mesma coisa believe que in, você, and e you're você willing está to mais forbear going to disposto church, not every time, a but não ir sempre à at least igreja, mas pelo sometimes, menos algumas to vezes, maintain para some manter relationship algum with tipo them. de relacionamento com essas pessoas, os familiares. That drew us closer to them, because this was more or less on their time frame, but they would be more willing to interact at family time. And so I think this opened up a better relationship with us and them because of our willingness to put them, let's just say, first. So because you put your Então, family porque before, você in the colocou example a you sua gave, família, pelo before menos church no exemplo que attendance, você deu, it's à brought you frente closer to do them. atendimento So, yeah. à igreja, em vez de ir mais frequente à igreja, você se Is that a aproximou mais means to an deles. end, or is that the end Então, itself? isso é o caminho do fim ou é o fim em Of course, si? we don't know what God's doing, and He's most likely doing way more than I think He's doing, and I think in the end, it's by building a relationship, a better, a stronger relationship with family, it's furthering, let's just say, God in their minds, that God is not so restrictive. He wants people to get along and to be happy as families. And I think that's part of the Sabbath. So Então, your a sua motivation motivação is to show é them mostrar a essas God in a different pessoas way, Deus or de a uma forma different God? diferente, um Deus diferente. I think that is a byproduct of what happened, yeah. So that's Então, why I por asked if isso it eu was a means perguntei to an se end isso é as opposed to an caminho end in and para o of fim itself, just to ou spend time with só your apenas family. fim, essa questão de passar tempo com a sua família. But I think it could have been a means to the end, but, you know, it's sort of messy, and let's say, Okay. you get a little of both, yeah. Ok, Thank you. obrigada. Kathy. I was gonna try to help them. Bom, eu ia tentar ajudá-lo. As far as I Até see, onde eu enxergo, it's a means to the end. é um It's caminho para o not the fim, end. não é o fim. So, just by having. So in that Então, example, nesse visiting exemplo, your visitar family sua is the means família to an end. é os And the meios end do would be fim, caminho para o fim. E o que seria o fim? You know, return to the faith of their
So that they would know Então, God. que eles possam conhecer The a God that Deus, o you Deus que worship. você adora. Ok. Okay, my grandson will be there when I get to raise him. Thank you. Ok, obrigada. Anyone Mais else? alguém? George? George? Question you were trying to take, I think, following. Okay. I could say. Eu for poderia me, dizer que para mim, I used to not eat Eu- meat because Ellen White said so. eu não comia carne porque Ellen White dizia. So George said he Então, can't really Jorge remember está the dizendo que question, não lembra but in the exatamente a past pergunta, he mas que wouldn't no eat passado ele não animal products, comia meat or cheese or dairy, produtos de origem because animal, Ellen quer White said fosse a not to. carne ou os lácteos, porque Ellen White assim dizia, And no e também caffeine. nada de cafeína. But now, the way I understand it is. Mas agora, a I forma need que eu to have a entendo, more involved and informed approach to my nutrition. So now, when Então, you look at agora it, quando você olha para you need isso, to have a more você precisa informed ter um jeito mais position on what you eat. informado, uma forma mais informada da forma como você come. Doctrine. I think it's okay if you start that way, kind of like a babe in Christ. But as you mature, you should be able to know why you're doing the things you're doing. And I think the overall goal is to stay healthy. Okay, so it's not Ok, enough não just é to, suficiente, então, I guess, do a thus fazer saith the assim Lord. We diz o need to Senhor, mas também understand devemos entender ourselves para nós mesmos why o we porquê eat que that a way. gente come dessa forma. Has it changed what you Isso eat? mudou aquilo que você come? Can I ask a bit more? Posso perguntar um pouco mais? Okay, if you get Ok, se uncomfortable, você não just say estiver no more. confortável, diga para So eu in the parar. past, Então, no passado, you didn't eat, I just call você it não animal comia products, whatever produtos they de were. origem animal, There's seja a quais wide forem, spectrum on that. porque existem vários. Oh, we never, Do it. Because you have to behave. okay, hold on, let me state one. Só um Ellen minuto. White says Ellen no White animal diz products. pra gente não comer nada de And origem animal. You didn't E listen você to não her? ouvia o conselho dela? I would eat whatever I want. Okay. How far are we going? Is this before you Ok, joined the movement? então Or? isso pra você é antes do So in the movimento ou past, não? you didn't listen Então, to no what she passado, você said. não escutava nada daquilo que ela dizia ou aconselhava? No, I guess more like movement time. Yes. Yeah, we're off of animal products. Okay. So let's go to Então, that vamos para period. esse In that período. period, you weren't Nesse eating período, animal você não products comia because Ellen White produtos said. de origem animal porque Ellen That's White their disse. representation. And now, do you eat them now? E agora, você So you still come? don't. So your behavior. I'm stuck in I'm stranded somewhere and I need food. And it comes as animal products, I'll probably eat it. You know, the way I look at it is, I need nutrition. Okay. It's not gonna be, I need to stay alive. I think I understand. Ok, eu acho que So, eu in entendi. the Então, past, no Ellen White passado, Ellen says White you're forbidden to dizia eat você é animal proibido products and comer you esses obeyed produtos de origem the letter of the law. animal, então você And now, obedecia a as you letra da approach the lei, e subject, agora, à medida que you você se haven't aproxima do changed your, assunto, você your não diet, mudou a sua dieta, a but sua you alimentação, understand the mas principle você behind entende o princípio those por trás dessas restrictions, restrições. and in an E numa emergency, emergência, whatever seja that may or may o not que isso be, for ou não, you would eat some você animal comeria products alguns if necessary, produtos de origem because you animal se understand necessário, porque the você principle entende behind o that princípio por trás counsel desse is to conselho, take care of que é your de health. cuidar da sua It's not some saúde, religious dogma or não religious é doctrine. algo That's dogmático the representation. ou doutrinário. That when you spend time with family, you have an opportunity, and they serve food, you can make a big deal out of it, you know, or if it's So I'll stop you there. edible food, Então, So- eu vou te... and it has I'll stop you there because I need to make sure. So I'm going to say in the past, Então, when no you passado, would quando meet você up with encontrava com family, família,
And E if se I eu were to tivesse que add with acrescentar friends com even, or amigos close friends, também, amigos próximos, and they e served eles food that servissem comida isn't que vegan, não that you wouldn't fosse vegan in the past have e que eaten, você havia comido no now you're passado, more willing agora to do that? você está mais disposto a fazer isso? And I'm also speaking to the real particulars. You know how we as Seventh Day Adventists can be so strict to say if the food touched another, or if you cooked it on the same surface, or if you used something to cut it. Okay, all so that stuff. Ok, Adventists então are os really adventistas são particular bastante about particulares com cross-contamination. com a contaminação. If you fry things in a Se certain você, por exemplo, pan, está fritando algo mix it with other things, they would not eat it. numa They would think it should be panelinha fried in some way. e depois quer fazer uma outra coisa, por exemplo, eles dizem que você não deveria comer porque está contaminado. Food I can eat, like grilled vegetables or something. And they were cooked where the pork was cooked. Yes. Still eat. Okay. So grilled vegetables that are cooked in a pan that had previously Então, been used to legumes cook que foram cozinhados numa bacon, panela que anteriormente you foi would eat. usada para and it wouldn't bother you that cozinhar um much. bacon, você usaria e você não se importaria muito com isso, né? Anyone else? Ok. Mais alguém? Okay. If you have any thoughts, Se vocês têm um outro pensamento, please share them at por any favor, moment. compartilhem a It's qualquer really quiet momento. online. I don't know how many people we Online, have as joining pessoas us. estão realmente muito quietinhas. So- Parece que ninguém está se juntando aqui. When I got asked the question Então, quando recently, recentemente me fizeram and essa Jules said he couldn't pergunta remember what the question was, it foi was mencionado about que não se what lembravam are we allowed to eat qual now? foi a pergunta, mas é o que nos guess é after permitido comer Slovakia, agora. Me it parece que sounds depois like dos estudos person na inferred Eslováquia when I e spoke privately with them, pessoalmente me parece, e got também the quando eu gist of the falei questions, em privado com essa off-screen, pessoa, né, que não foi online, now we can eat whatever we parece que want. agora a gente pode And comer there aquilo que a seems to gente be quiser. some change in Que the parece rules. ter havido alguma mudança nas regras. So that to me seems Isso, what the para question mim, me was. parece o que foi And realmente a so pergunta. rather than just answer the question directly, Eu não I queria wanted to go responder to the book of diretamente Hebrews, a essa particularly Hebrews pergunta, chapter mas ir 8. para Hebreus I think we're all particularmente, familiar with capítulo Hebrews 8, chapter 8. porque nós estamos Particularly, familiarizados com esse capítulo, eu creio. if I were to suggest Particularmente, it's se in eu two tivesse que parts, sugerir isso em duas Hebrews partes, chapter 8 is in two Hebreus parts. 8 em duas partes. If I were to Se eu say tivesse that, que dizer isso, would someone venture to say what será que alguém 8A poderia is se and what aventurar a 8B dizer o is? que é In just really 8 parte simple A e 8 parte terms. B, em termos simples? I'm going to call it Eu vou colocar 8A aqui Hebreus 8A and e Hebreus 8B. 8B. I'm sure it's a chapter you've all Eu looked tenho at certeza que é um before. capítulo que vocês já viram You may antes. just need a Talvez refresher. vocês só precisam lembrar. Something to do with sacrifice. Is that A or B? Então você está falando da parte A ou parte B? So, Então a Gloria Glória says está a part dizer A que a is parte something to A do with talvez tenha que ver sacrifice. com sacrifício. Good Boa answer. resposta, Kathy? Kathy. So A Kathy Kathy said the disse first que a part is to do primeira with parte pode ter Jesus, que the ver com high priest. Jesus, o sumo sacerdote. Anyone else? So let's put a Então vamos change colocar aqui of the mudança priesthood. de sacerdócio. If we're okay with Se estivermos bem com then what would isso. part B E o que be? seria a parte B? Claudia, if you remember at the Cláudia, se beginning, você said lembrar, no início Hebrews 8 dizia is to do with que the old and new covenant. Is that Hebreus what you said? tinha que Claudia? ver com Or old and new? o antigo e o novo, Yes. em relação aos Claudia said pactos, old and new covenant. às alianças. So how would we identify Então, como é que B? nós iríamos identificar o B? This is Linda. Aqui Hi, é Linda. You have Linda. to, hi.
What did it have to do where it says him writing his law in our Seria hearts and escrever a minds? lei dele nos So don't quote the nossos passage. corações e mentes. Tell Não me cite in a simple statement o verso, mas diga de forma over several simples verses what a summary of that would be. resumo de vários versos. I'm going to say that Eu vou part A dizer was 1 to que a 6, parte A foi do verso 1 ao 6, Hebreus 8, which do 1 ao therefore would 6, mean that part B o would que be significa 7 que Hebreus to 8, parte B, seria do verso 7 13. ao 13. What do you think, Linda? O que você acha, Linda? Well, I mean, he's putting his law into our hearts and minds, and Deus está that's, colocando a I mean, sua lei that's nos how nossos everybody corações would e mentes. know É assim que a gente the law of conheceria God when we a lei, begin to a lei de Deus. live it in Porque our quando a gente lives. começa a viver isso nas nossas vidas, a praticar. Gloria? Glória, Cognizant, new eu covenant. diria uma New nova covenant? aliança. Isabel? Isabel? Because my sins have been forgiven and I have been transformed Perdão dos meus pecados e a minha transformação. from my heart. And then it comes from my heart because it comes not just because I was told to be. Because your sins have been Porque forgiven, os seus pecados foram perdoados. your Agora o behavior seu is going to, comportamento or your ou a sua conduct is conduta going to change vai because it comes mudar from porque the vem do heart coração. now. Because your Porque heart o has been seu changed, coração foi transformado. Now I behave because I learn what is good. A new covenant is not just the law. I'm going to keep the law because I was told. so your behavior Então o has seu changed comportamento mudou because your porque o heart seu changed. coração mudou. Has your O behavior seu changed? comportamento mudou? My mind, No, what were your actions Quais in the eram as suas past? ações no passado? well, I not eat meat in front of the others. Okay, so you don't eat Então, meat, você não come carne you don't eat meat, and in the new, e no novo, But now I'm going to do it because I learned what is good and what is good for my body. And I do it because of that, because I have changed my mind, my heart. so in the past you então no wouldn't eat passado meat, and você you're not não eating comia meat carne now. e agora So você there's continua no não change in comendo. behavior. Então não há nenhuma mudança de No, comportamento. but the reason of my behavior is changed. Now I'm kind. Não, mas a razão do meu comportamento mudou. Because I want to be kind to Sue, not because I was told to be kind. Okay, so your Então a sua motivation has changed, motivação ela mudou, but your behavior mas is o the seu same. comportamento é o mesmo. Maybe the outer part Mhm. seems the same, but now it's in and out. Yep. It's even. So I got that. Ok, So eu entendi the isso, a motivation, which is on the motivação, que é inside, has algo changed, but the dentro, mas o behavior is the comportamento same. é o The mesmo. same. É isso que você está dizendo. Alyssa, the mission A of the missão priest. do sacerdote. Which priest Que is that? sacerdote? The change of priesthood is the first part. O sacerdócio seria a primeira parte. I see that the second part talks about the mission. The mission E a of the segunda priest. parte seria So, a missão do before sacerdote. Então, antes change da of the mudança priests, dos sacerdotes, What was the mission of the qual priest era a then? missão Before deles? the priest. So the change of priesthood. The Antes priesthood dessa changed. mudança de What was the mission sacerdócio, before? qual era a missão? Because it was still to every person to reach out. So the mission of the Então, a priesthood missão hasn't do changed. sacerdote não mudou? Sacerdócio. I don't know. I didn't think about that. Não sei, ainda não Ok. consegui pensar sobre isso. So I'm going Ok, to put, então eu vou if you're okay colocar, with se vocês this, estiverem bem com isso, change mudança de of the covenant. aliança.
If I can keep it that simple to begin Se with. para iniciar eu So consegui there's been colocar a isso de forma change of the simples. priesthood and there's Então been a tivemos change uma of the mudança no covenant. sacerdócio e uma mudança na aliança. So, who would Então venture quem to iria tell se quem quer se what aventurar a a covenant dizer is? o que 'Cause I é think some people may essa not know what a aliança? covenant Pode ser is. que muitas pessoas não saibam o que quer dizer aliança, esse pacto. Go ahead, Gloria. Pode falar, Glória. So Gloria says it's a Glória diz promise. que é uma promessa. Anyone else? Mais alguém? A covenant is a É um relationship. relacionamento. Contract? This is Linda. Oh, I forgot to. Um Contract. contrato. What Mais else? alguém? Go ahead. Pode falar. An agreement. Um acordo. So, Kathy, you said Então, Kathy, relationship. você mencionou relacionamento. Explain how covenant is Me means explique o relationship. que é esse pacto ou aliança em relação a relacionamento. A covenant of marriage. Pacto ou uma aliança de casamento. So would they then say you could say a relationship Poderíamos of então marriage? dizer um relacionamento de casamento. You wouldn't express it that Você way, iria would you? expressar dessa forma? Well, there's an agreement that that's something changing the relationship. So we've got Então agreement. nós temos Do you agree aqui that agreement is the acordo. definition of? So tell me how relationship Então me is the diga como definition of relacionamento covenant. seria uma definição de pacto ou de aliança. So the problem with O context problema is do these contexto words é that someone a que couple of essas hundred years ago palavras que chose, alguém escolheu há uns anos atrás they can be pretty sketchy. podem Not não very ser good. muito It's archaic boas. language. It's 500 or 600 years ago. Há It's not really 500, been 600 anos modernized that atrás não much. foram muito modernizadas. That's the secondary E esse é um problem. problema The secundário. other one is O that these are all outro é Greek que words isso são in the palavras New gregas no Testament, Novo Testamento, which are problematic in and of que themselves por si because só já they're são um problema, modeled porque são from modeladas Hebrew de ideology, ideologia hebraica, even though they were written embora foram natively escritas nativamente in em Greek. grego, They come from mas Hebrew vêm de ideas and ideias thoughts. de So hebreus. we're quite far removed if we start looking E at se context. olharmos para o contexto, isso já vem de That's muito why tempo we have to be atrás. careful Por about isso how we temos que do ter that. cuidado com a Now forma we como suggest it's fazemos safer isso. to Eu look acho que é at mais seguro olhar para definitions, even though they're definições, embora que elas centuries tenham separated from séculos when de they were separação written, de quando foram and escritos, see if those mas ver se essas definitions fit in with the definições se context as encaixam no opposed to doing it the other contexto way around. e não ao revés. We were talking earlier, this is Miller's Estávamos what falando mais cedo que essa é que regra Number one, do yeah. Miller. A primeira. because what you can't then do is what is Miller's rule Qual é a number one? primeira regra de Miller? Miller's number one, first rule. Just briefly. Brevemente. Every word has Toda its palavra proper bearing. tem
o seu And the próprio problem is, significado. if we were to take Então, contextually what's contextualmente, going se a on, gente for pegar it's all no que those filling está words sendo dito, that would end são up todas essas being the palavras que foundation for the word seriam a covenant, or fundação the concept of para esse covenant. conceito de pacto ou aliança. And most of those filling words are just, E a they were maioria just dessas added palavras anyway because of the seriam English language. adicionadas por causa So we do could get into inglês. trouble if we did that. Então, poderia nos dar um problema se fizéssemos isso. And if you agree, if anybody Se disagrees alguém with that, discorda disso, just about how we pelo handle menos é a forma como a that gente rule. tenta lidar com essa We have to be regra. careful that the supporting Temos que ter words cuidado com as don't palavras de aren't used to apoio que não define sejam usadas the key para word, if I can use covenant as the key redefinir word. a I'm not saying palavra-chave. covenant E a is the palavra-chave key word seria pacto. in Paul's Não estou argument, dizendo but it's no the key argumento word de that we Paulo, want to mas just look é at aqui a for our own forma purposes here. como a gente quer enxergar isso. Para o Yeah. nosso propósito aqui. But my error was that So Alyssa's Então, a saying Alice está comment she dizendo, o made comentário earlier que ela about the fez mais cedo em priesthood. relação ao sacerdócio, She realized she's made a mistake. ela se deu conta que cometeu um erro. the bearing of the wrong word. Okay. You were looking for change to stay the same. And I was making priesthood stay the same. So what Alyssa Então, could o que see a Alice is conseguiu that ver é que I kept change the same, and Alyssa was going to try to keep priesthood the same. eu coloquei mudança como a mesma coisa e ela quer colocar sacerdócio como a mesma coisa. Second part. And I was looking at what was the second part saying about the priesthood. So Alyssa Então, a said, Alice disse, just break that down. I was looking for What was the change? what eu the estava change was procurando o que é essa mudança in na part two. segunda parte, parte I 2. was seeing, or I was answering how the priesthood, how the second part was relevant to the priesthood. And how the second part was yes. Sim, So como a you segunda tried to parte está have relacionada ao priesthood as the sacerdócio. constant. Então all você the quer way ter through. esse sacerdócio de forma So, constante. Before we go too far down the rabbit Então, hole, antes que a gente comece a entrar por um caminho sem maybe we don't volta, all agree, but I'm going to talvez nem todos suggest concordem, that mas eu vou the role sugerir of the que priest, o papel de um if there's sacerdote, been a change, se é the que role houve of uma the priest mudança, has not changed o papel do sacerdote não from the mudou. past to whenever Desde we're o going to define passado what the present até, is. seja onde for que a gente vai definir qual é o If you say presente. old and new, Se a gente the disser old antigo priesthood e and the new novo, o priesthood, antigo the sacerdócio e o role novo hasn't sacerdócio, changed. o There's papel been no representado change. aí não teve uma mudança. And if E that's se the esse é o case, caso, has there been a change será in que the houve covenant? uma mudança na aliança, no pacto? The answer has to A be no resposta as também well. tem que ser não. If there's no Se change não há in the priesthood, mudança in the role of the no priest, sacerdócio, can't be nem no any papel do change sacerdote, in the role or então também não pode haver uma mudança. I call Vou it the dizer role no of the covenant. papel da mechanics of the aliança, o covenant. mecanismo dessa aliança, desse pacto. Okay, so I don't know if that was too Então não sei se isso confusing. foi muito If we're okay confuso, that it's the priesthood and the covenant, mas se part A estamos and bem part B, que isso é o we know sacerdócio, that it says that there has parte been A, some parte B, change. sabemos que menciona aí It algum clearly tipo de defines mudança, that. define In isso na part parte A, A. we know it goes, you have to go to chapter Sabemos que 7. temos que ir The para change of the o priesthood capítulo is 7, from what to what? e a mudança é de que para Or from que, whom ou de to quem whom, para if you quem, prefer se it that way. preferem dessa forma. Glória? Is it from animal sacrifice to Christ himself? So Então, a Gloria says Glória it's diz que changed poderia from ser animals a to mudança Christ. do sacrifício animal para Cristo. So is that the animal Então, sacrifice and Christ the seria o sacrifice? Is sacrifício that what you mean? animal e Cristo Okay. o sacrifício. Anyone else? Mais alguém? So if we go to say verse 1, Então, se a gente for para verso 1, no, we'll go to verse 3. não, na verdade vamos para o verso Verse 3, 3. for every high priest Porque is todo sumo ordained to offer sacerdote é gifts and ordenado para sacrifices. oferecer dons e Wherefore it sacrifícios, is of pelo necessity que era that this necessário que man esse homem have também somewhat tivesse alguma also coisa to que offer. oferecer. Então, Is that por isso why que a when we Glória go disse from que animals é to mudança de sacrifício de Yep, in animais verse para o 3. homem. Everybody see that? That's why Ser she humano. said it's about the change Então, eu of espero que a gente sacrifice. consiga enxergar isso. Hopefully we can all see that.
I want to Mas eu suggest the diria change que não é isn't with the mudança, sacrifice per se, it's the na priest verdade é uma that's changed. mudança That's why he no said the change of the com o priesthood. sacerdote. Porque se a gente voltar And if you go back atrás, to no chapter capítulo 7, 7, the old priests era uma família were de the family of Arão, Aaron, and the new priest e os novos is sacerdotes of the line or the são order da of linha whom? ou da ordem de quem? Suelen? Yes. I think lots of people said Sim, that. eu acho que várias pessoas comentaram isso. Melquisedeque. Sure the spelling's wrong for that, but Eu we'll acho que keep eu it as it escrevi is. errado, mas vou deixar assim por So, enquanto. and what is that? What's the Então, qual difference é a between diferença? the Aaron's priesthood and Melchizedek's priesthood? O What's the difference sacerdócio between de them? Arão e de Simply stated. Melquisedeque. Dito de forma simples. Linda, Aqui one é ends at Linda. death. Hello. One ends at death and the other is perpetual? Or Explain what you mean one ends in death and Então, one me explique o is que você quer perpetual. dizer quando que well, when Aaron termina com dies, morte e o he's outro no é longer a perpétuo. priest, and the Arão next morre, já não é um in sacerdote, succession has to e take depois um over sucessor in tem his family. que seguir Okay. dentro da sua família. Melchizedek. Mas o Melquisedeque, I mean, I remember reading. Can't make a eu reference lembro right de now, but I ler, não remember reading consigo in here. colocar a referência agora, He's a mas priest lembrar continually. que Verse ele é um 3. sacerdote contínuo, como no verso 3. 8:3 or 7:3? 7:3 Oh, ou 7:3. 8:3? Ok, 7:3. Hebreus 7, verso 3. Anybody else got a Mas different alguém thought? tem algum pensamento Kathy? diferente? Kathy? It'd be the Aaron, the literal, and Melchizedek is the spirit. Aaron's the literal, Melchizedek is Arão é o the literal spiritual. e Melquisedeque é o espiritual. This is Elaine. Can you Elaine? hear me? Aqui é a Helena agora falando. Yes? This is Elaine, if you can hear me. Yes? Sim. Melchizedek had no end or beginning. Melquisedeque não tinha I'm trying to princípio ou remember where fim. that's at. Estou tentando lembrar onde diz isso. So, that's verse Então, 3. esse é o verso Having 3. neither beginning of days nor end of life. I've checked the verse, sorry. 7:3, sorry. That he has no Capítulo beginning or no end. 7, verso 3. Yep, I think that it says that Acho in que é verse aí 3. que menciona Okay. isso. De não ter So that's the difference for you? não tendo princípio de dias Well, nem fim de that's vida. how I see going from Aaron in the É assim discussion que eu of vejo Aaron essa being literal transição de and Melchizedek Arão spiritual. para Aaron dies Melquisedeque. and Melchizedek doesn't have an end or a Um sendo beginning. literal e o outro espiritual por não Ok. ter um princípio ou fim. Arminda, it's Yes. Olivine. Parminder aqui é Olevin. bloodline. Old priesthood was passed down to, it would pass down to Aaron's bloodline. There is no lineage with Christ, So not based on lineage. Aaron's Então, o priesthood sacerdócio is de passed Arão, down through ele é a passado family através line, de uma linhagem, or heritage or inheritance, por bloodline, causa do people might sangue, say. é And hereditário, Melchizedek é herdado. isn't done that E o do way. Melquisedeque não é that feito what you dessa said? forma, é isso? Yes, that's what I Sim, said. foi o que eu disse. Okay. So Aaron, the difference between Então, a Aaron's diferença priesthood and entre o Melchizedek, sacerdócio is de Arão that e Melquisedeque everybody can é que todas as identify pessoas podem what the identificar quais qualifications são as are to be qualificações a high para ser um priest sumo sacerdote in the model of no Aaron's modelo do priesthood. sacerdócio de So Arão, basically you become que é the basicamente firstborn você se son tornar o of your father, and it's handed down from primogênito, father to primeiro son in a filho do very seu literal pai. fashion. Então vai And it all daí, starts uma off sucessão. with E tudo Aaron. começa com Arão. And we all know the story Nós that já when that conhecemos a started história was de que at quando isso the começou, golden calf. fala And do bezerro before de that, ouro, mas the antes priesthood disso, o was very sacerdócio different. era bem diferente. It was all based upon Era the baseado
father, no pai, who is the head que of the é a household, cabeça being the priest da of his casa, own house. sendo o And sacerdote da all of casa. that got stripped Tudo away isso from foi the removido families, das and then became famílias a very e isso centralized se priesthood. tornou bastante So centralizado, esse Aaron's priesthood is sacerdócio. all based Então, o upon sacerdócio family de trees. Arão tem tudo a ver com a So árvore it's all very genealógica. legal. Melchizedek, Melquisedeque, when you read the quando a early part of gente chapter lê 7, logo o início do capítulo 7 de Melchizedek Hebreus, has no qualification to be a ele high não tem priest, qualificação para ser none um sumo whatsoever. He sacerdote. just stands up Um one dia day apenas ele se and says, levanta e diz: "Here I Aqui am. estou. I'm just going to Eu be vou the ser o high sumo priest now," sacerdote a partir de and agora. he has E no não tem qualifications qualificações to para do fazer that. isso. I don't mean Não personal estou qualities, dizendo but he has no legal qualidades qualification, and that's the pessoais, point mas that's não being tinha made a in these qualificação chapters. para isso. That's what the change of the É priesthood essa a is. mudança de It goes from one sacerdócio. that's Vai de um legal que and é one that's, legalmente, né? for all intents and Que é purposes, legal, e illegal. o outro It's a que completely de different certa system. forma é ilegal. É um sistema So, diferente. that's the change in the Então essa é a priesthood. mudança no When it sacerdócio. comes to Mas covenant, quando se trata do let's pacto go ou da with the aliança, words vamos contract falar or dessa palavra agreement. contrato So ou there's now acordo. a new Então contract agora há um contrato or a new novo ou um agreement. acordo novo. That's what this is Isso based é upon. baseado nisso. And E George o told George us, nos I think disse, maybe one or two, and e a Isabel, Isabel both George and também, Isabel, essentially said the same basicamente thing. disseram a mesma coisa, The que o behavior is the comportamento é same. o mesmo. What's O que é different now diferente is agora the terms são of os the termos contract. desse We can put contrato, it se that way. pudermos colocar dessa Or forma. when we were speaking with Ou quando Isabel, estávamos falando it's com the Isabel, motivation. foi mencionado a motivação. And I think George Eu acho que said o George in the disse past, que no if Ellen passado, White se Ellen said to do White it, that's what should dizia be que assim done. era que tinha que ser Whether feito, you a want to do gente it or whether you fazia, don't quer a want to gente do it, you quisesse just ou não, do a gente it. fazia. And Mas now agora, this contract or esse agreement, the terms of the contrato, contract are esses quite termos de different now. contrato são bem diferentes. So, any Então, alguém questions? tem alguma pergunta? Isabel said A Isabel heart disse change, and I think George said que é uma mudança de coração. E reason. o George He may not disse have used that razão. word Talvez não tenha specifically. usado If essa I'm putting palavra words in your mouth, especificamente. Se eu please tell estiver me. I colocando don't want to palavras do nas that. vossas bocas, me digam, não quero fazer isso. We're okay on Se that so estamos far? todos bem com isso até aqui? Yes. So, covenant, we're going to go with the Aliança words ou pacto, contract nós or vamos agreement. usar I essa think that's palavra contrato ou a much acordo, more que eu acho que precise é definition uma of the word definição mais covenant. precisa para a palavra And pacto. a number of people have Várias already pessoas said também já the disseram que o behavior doesn't comportamento change. não muda What e o changes que is the muda é a motivation or the motivação ou a reason razão why pela we qual do nós things. fazemos certas coisas. And that's what the E change é in the aí que covenant está a is. mudança no The pacto. reason A why we razão do pelo qual nós things. fazemos certas coisas. It's not Não what é you o que do that você has faz changed. que mudou, It's why mas é you o do porquê that que change. mudou.